Fala pessoal, Dr. Teia na área, mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tenho uma visita muito especial, doutora Andresa Moraes, advogada especialista em direito dos autistas e pessoas com deficiência e a responsável pelo setor aqui no Grupo FV Advogados. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Você quer saber como que funciona a questão do autista nível 3, adulto, adolescente ou até o idoso em que ele não tem condições mais de viver em casa ou viver em sociedade de uma forma que ele tenha um tratamento adequado? Quer saber como fazer isso? Você já ouviu falar da moradia assistida? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar no podcast de hoje. Doutora Andresa, muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor. É um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece, né? Doutora Andresa, fala um pouquinho pro pessoal, e aí eu vou até te dar um microfone para você falar isso para nós, tá? A respeito da questão da moradia assistida. No que consiste essa moradia assistida, né? No caso do autismo, quais são, então, e para quais são os autistas ou pessoas com deficiência direcionados a essa moradia assistida e como quem está aí nos assistindo pode requerer essa moradia assistida? O microfone é teu. Muito obrigada, doutor. Bom, pessoal, a moradia assistida, né, ela é um ambiente controlado, adaptado, humanizado, que vai dar todo o suporte, né, para a pessoa com deficiência, para o autista nível 3, que precisa desse ambiente, que precisa de tratamento especializado, né, e ele vai estar num ambiente que ele vai ser acolhido, né, e receber todo o tratamento necessário. Então, a moradia assistida, ela é para aquelas pessoas, né, que precisam do apoio mais técnico, né, que não têm condições de conviver em sociedade, né, de uma maneira adequada, que tenha qualidade de vida, né? Então a moradia assistida ela vem para isso, para trazer essa qualidade de vida, tratamentos e desenvolver aí uma maior autonomia, uma maior independência dessas pessoas dentro daquele ambiente, onde ela vai poder realizar atividades do dia a dia de uma maneira segura, de uma maneira, né, ali com seus pares. Então é algo extremamente interessante e é um direito, né? Então muitas pessoas não sabem. É um direito todo esse tratamento e o acolhimento nessa moradia assistida. Doutora Andresa, o que a gente tem observado é que grande parte das pessoas com autismo, principalmente mais adultos, né, os jovens, adolescentes também mais próximos da vida adulta, que infelizmente não tiveram a condição de ter um apoio adequado quando na primeira infância, ou às vezes até tiveram, mas por ter um nível severo, né, de suporte, acabam se tornando muito agressivos, né, e muitas vezes até a gente observa que não é nem por conta dele, mas em razão até das características características do autismo, como uma forma até de se autorregular, mas que infelizmente acabam, por essa agressividade, destruindo a casa, né? Situações de autoagressão também, de heteroagressão, às vezes agride a família, né? O pai, a mãe, acompanhantes. Então, neste caso, a moradia assistida é também para dar um suporte para pessoas, nesse caso, em que infelizmente estão nessa situação de autoagressão, de heteroagressão. A gente vê casos, muitas vezes, que a família precisa até enjaular, e isso não é ruim, assim, nós não estamos criticando, porque realmente é uma situação desesperadora e não tem outra alternativa. Então, a moradia assistida serve também para apoiar famílias e apoiar o autista ou o deficiente que esteja nessa situação. Isso mesmo, doutor, perfeito. É exatamente para isso, né, que a moradia vem, né? Então, assim, a gente tem observado, a gente até recebeu alguns casos aqui no escritório neste sentido, de famílias que realmente não tem para onde mais correr, né? Não tem mais suporte, não conseguem dar o apoio que aquela criança ou com aquele adolescente, né, necessita. Então a moradia ela vem também como um apoio tanto para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto, né, como também para a família, né? E lá naquele local, né, nessa moradia assistida, a família também pode fazer visitas, né? Então é um apoio para toda a família.
Então, doutora, olha só, então quem está nos acompanhando, famílias, né, que estão nessa situação e que é uma situação desesperadora, nós temos uma boa notícia. Né? E qual é a boa notícia? O Poder Judiciário vem aí vendo com um olhar muito mais humanizado e de forma até flexibilizada, porque havia até uma crítica no sentido de que estava se institucionalizando, né, essa pessoa com autismo, mas o que a gente observa na prática é que essa institucionalização ela é necessária porque é fornecer qualidade de vida para o jovem, o adolescente, o adulto autista e também para a sua família. Né? Então, explica para nós um pouco como é que está essa visão do Poder Judiciário, é possível conseguir isso e o que as famílias devem fazer? Perfeito, não é isso mesmo, doutor. A gente tem observado, né, uma visão do Poder Judiciário muito mais flexível, né, porque a moradia assistida ela ainda é algo novo, né, principalmente nesse cenário antimanicomial, né. Então a gente tem que ressaltar que é diferente, né, que são instituições diferentes, né, então que visa trazer realmente qualidade de vida, autonomia para essa criança, para esse adolescente, esse jovem. Então, a gente tem observado esse posicionamento do Poder Judiciário, inclusive recentemente tivemos decisões positivas nesse sentido, onde o Judiciário reconhece a necessidade daquela criança e daquele jovem, né, e determina o custeio dessa moradia. Então, recentemente, né, nós observamos decisões do Poder Judiciário reconhecendo essa necessidade, né, da criança, do jovem, né, do adolescente autista ou com uma deficiência, e determinando o custeio tanto da rede pública quanto do plano de saúde. Então, a pessoa que não tem o plano de saúde, quem deve fazer o custeio é a rede pública. E quem tem o plano de saúde, quem deve custear é o plano de saúde. Né? Por quê? Essas moradias e esses tratamentos são tratamentos por tempo indeterminado, que tem um custo muito elevado para a família. Né? Então, é possível a gente requerer isso judicialmente para que a família não tenha que desembolsar esse valor e prejudicar aí muitas vezes a sua própria subsistência, né? Então é possível pleitear o custeio integral dessa moradia e de todos os tratamentos necessários para a pessoa com deficiência. Doutora Andresa, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas considerações. Eu tenho certeza que quem nos assistiu, quem está nos assistindo, gostou muito desse assunto. Muitas pessoas às vezes até desconheciam, então eu tenho certeza que levamos também informação de qualidade para essas pessoas. Então, muito obrigado por sua participação. Muito obrigada, doutor, muito obrigada a todos. E o meu recado para vocês é: lutem pelos seus direitos, busquem informações, né? É algo da saúde que vai trazer qualidade de vida tanto para a pessoa com deficiência quanto para a família. Bem, eu vou me despedindo e agradecendo você por estar conosco em mais um episódio do Dr. Teia. Se você gostou desse assunto, compartilhe, curta, envie para os seus amigos, para os seus familiares, se inscreva em nosso canal e também ative o sininho para que você receba em primeira mão todo o nosso conteúdo. Um beijo no seu coração e até mais!